Uma das escolioses mais dramáticas e mais comuns, e talvez seja o foco da nossa conversa, né, Débora? É a Isso. escoliopática, né? Que é a escoliose que crianças totalmente saudáveis terrorizam os pais e familiares que do dia para a noite descobrem um grande problema, né, no seu filho ou na sua filha que cai como uma bomba, porque obviamente ninguém está preparado esperando uma notícia dessa. Então, doutor, a idiopática é a mais comum, né? Que são a maioria dos pacientes que te procuram, são a maioria dos pacientes também que me procuram, né? Mas com relação à escoliose idiopática, assim, você já falou que ela não tem causa, né? Não existe uma causa para a escoliose, né? Por isso o nome idiopática. Às Exato. vezes as mães chegam para a gente, né? Ah, meu filho, é porque ele teve escoliose porque ele ficou torto na escola. Ou ele desenvolveu a escoliose porque, será que por carregar uma mochila pesada? Será que por fazer um esporte mais assimétrico? O que você pensa disso? O que você fala para essa mãe, né? Carregar a mochila pesada, de um lado só, sentar meio desleixado na cadeira, fazer um esporte assimétrico, isso é a causa da escoliose? Pode ser a causa da escoliose? Olha, isso é super interessante, Débora, porque o primeiro sentimento que vem nos pais quando trazem os filhos e recebem o diagnóstico da escoliose é um sentimento imenso de culpa. Culpa por ter deixado o filho jogar videogame torto, culpa por ter deixado a mochila da escola muito pesada, ou porque não olhou os filhos antes e quando descobriu estava um valor alto para colete ou às vezes até mesmo para cirurgia. E é muito comum o pai olhar para a mãe olhar para o pai e falar, poxa, eu falei que a mochila estava pesada, eu falei que estava dormindo torto. E na verdade, pessoal, o que tem que ficar muito claro é que nada disso tem relação com causa de escoliose. Então a mochila pesada pode dar dor no seu filho, pode dar qualquer coisa menos escoliose idiopática. Dormir errado é a mesma coisa. Esportes, a Débora até pode comentar com mais propriedade do que eu, tenta-se, né, Débora, associar alguns tipos de esporte com escoliose, o que, ao meu ver, é algo um pouco incerto ainda. Particularmente, não coloco todas as minhas fichas que, sei lá, fazer balé ou fazer algum esporte para um lado, mais para o outro, é a causa da escoliose. De repente, você pode até direcionar o movimento quando já se sabe que tem a escoliose, o movimento contrário. Mas a escoliose idiopática, pessoal, que fique muito claro aqui, ela acontece por uma questão genética, mas que a gente ainda não consegue prever, né? Eu posso falar para uma mãe ou para um pai que tem alguém com escoliose na família para redobrar a atenção, porque existe uma chance maior de um filho, de uma filha, de um sobrinho, de alguém ter o problema. Mas eu não consigo olhar para uma criança e falar se ela vai ter ou se não vai ter, e nem fazer um exame hoje no Brasil que possa falar se o seu filho vai ter ou não. Tá? Lá atrás existia um teste americano que era muito caro, mas que, na verdade, ele dava um resultado, né, que dava uma chance maior ou menor de ter, mas que, na verdade, você não tinha nada o que fazer com esse resultado, porque você não conseguia mudar. Né? Então, era um dinheirão gasto por uma informação que ficava muitas vezes que nem uma batata quente na mão. Uhum. Então, respondendo, eu dei um pouco de volta, Débora, porque é como eu vejo os pais, quando eles entram, aquela sensação terrível de culpa, onde eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei meu filho fazer, e na verdade vocês não deixaram nada, vocês não têm culpa nenhuma, a escoliose é realmente silenciosa, muitas vezes ela é difícil ver no começo, a gente tem um olho muito treinado, né, Débora? A gente vê Uhum. muito isso, mas o pai não está acostumado, e acho que é justamente por isso que a gente está aqui. Tentar passar um pouquinho da nossa experiência e colocar assim, alguns sinais de alerta para quem tem filhos em idade de crescimento, falar, olha isso daqui, que a chance de estar no começo é maior. Exatamente. Então, com relação aos esportes e a essa questão postural e da bolsa, eu achei interessante falar porque realmente é uma dúvida que os pais têm e vem com essa culpa, como você falou, né? Eles vêm com essa culpa de a mochila pesada que causou a escoliose, é o esporte que ele estava praticando que causou a escoliose, ou ele pode continuar fazendo esse esporte,
né? Outra pergunta. Então, como você mesmo colocou, não tem ainda evidências, né, que suportam que algum esporte X, Y possa ser a causa da escoliose ou possa, né, favorecer a escoliose. A gente tem alguns indícios, sim, alguns trabalhos mais transversais, né, que mostram que esportes que tenham muita amplitude de movimento, que exijam muito de amplitude de movimento, como a ginástica olímpica, o balé, que exigem extremos de movimento, possa ser um fator, principalmente naquelas crianças que já têm uma frouxidão ligamentar. Então, é aquelas crianças que já têm uma hipermobilidade, uma frouxidão, já têm extremos de movimento, já têm movimento demais, e às vezes fazer um esporte desse possa favorecer o desenvolvimento da escoliose, né? Mas a gente ainda não consegue definir isso como uma causa. Mas já tem estudos mostrando que, às vezes, numa população de ginástica olímpica, ginástica artística, foi evidenciado mais casos de pacientes com escoliose. Mas se chega um paciente assim para mim, que faz balé, eu não vou pedir para ela parar de fazer o balé. A gente vai trabalhar com a fisioterapia, que já a gente vai falar o que a gente faz, mas a gente vai fazer os exercícios específicos e ela vai continuar fazendo o que ela, né, já está fazendo, o que ela gosta de fazer, porque eu acho que o mais importante também para estar junto nesse tratamento é a criança estar fazendo uma atividade física. E ela tem que fazer uma atividade física que ela goste, que ela tenha prazer. Isso é importante para o tratamento da escoliose, né? Então eu não vou impedir de forma alguma, falar para ela, não, você para o balé agora porque o balé pode piorar a sua escoliose. Não, ela vai continuar fazendo balé. Até porque, né, Débora, tem um limite de má notícia que você pode dar, né? Mas essa não, né, doutora? Bota um colete no adolescente e tem que pedir para parar de fazer esporte que ele gosta, né? Não. Acho que um pouco Aí é demais. passa da conta, né? Exatamente.